Bom dia. Estamos aqui para ajudar a fazer a resolução do exercício 13 da lista de PA e PG. Vamos ler o exercício. Exercício 13. Um colégio promoveu uma Olimpíada Interna de Matemática, cuja prova constituiu de 10 questões numeradas de 1 a 10, que poderiam ser resolvidas em qualquer ordem e que foram pontuadas de acordo com as seguintes regras. A cada questão não resolvida de forma parcial ou totalmente correta, foi atribuído o valor 0. A resolução correta da questão 1 foi atribuído o valor 1. A resolução correta da questão 2 foi atribuído o valor 2. A resolução correta da questão 3 foi atribuído o valor 4. A resolução correta da questão 4 foi atribuído o valor 8, e assim sucessivamente até a questão 10. Primeiro, temos a questão 1 que vale 1, a questão 2 que vale 2, a questão 3 que vale 4, a questão 4 que vale 8, a questão 5 que vale 16, a questão 6 que vale 32, a questão 7 que vale 64, a questão 8 que vale 128, a questão 9 que vale 256, a questão 10 que vale 512. Bom, vamos observar primeiro algumas coisas. As questões que ele errou, como é atribuída essa questão errada de valor 0, não interferem nas questões das notas que ele acertou. Então, como ele fez um total de 513 pontos, podemos concluir que ele não acertou nem a questão 10 e nem a questão 9, pois qualquer uma das questões já ultrapassaria os 13 pontos. Agora vamos analisar da questão 1 até a questão 8. Vamos ver essas questões qual ele acertou. Como 213 é um número ímpar, e se somarmos uma quantidade qualquer de números pares, vamos sempre obter números pares. Então, temos que concluir que obrigatoriamente ele tem que ter acertado a questão 1, para que a soma final seja ímpar. Então, a questão 1 já sabemos que ele acertou. Mas vamos analisar as outras questões. Nós temos aqui uma sequência de potência 2, começando com 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim por diante. E há um padrão nessas questões muito interessante. Se eu pegar o número 1, ele é uma unidade menos do que o próximo número. E se eu somar o número 1 e o número 2, eu vou encontrar 3, que é uma unidade a menos que o 4, que é a questão 3. Se eu somar o 1, 2 e o 3, será 7, que será uma unidade a menos que é 8, da questão 4. E assim sucessivamente. Então, se eu somar da questão 1 até 64, eu vou obter 127. Então, como ele fez 213 pontos, temos que as questões de 1 a 7 estão suficientes para dar a pontuação a ele, então concluímos que ele tem que ter acertado a questão 8. Agora, da questão 6 até a questão 1, se eu somar todas as pontuações, eu vou encontrar 63, que é um número a menos que 64. E se eu somar 63 com 128, eu vou encontrar 191, que vai ser menos que a pontuação total. Então, ele tem que ter acertado também a questão 7. Então, vamos conferir quantos pontos temos agora. 128 mais 64 é igual a 192, mais 1, 193. Para 213, faltam ainda mais 20 pontos. Se ele acertar a questão 6, ele terá ultrapassado esses 20 pontos. Então, ele não acertou a questão 6. Agora, temos que achar uma combinação que de 20 pontos vemos que pode ter a questão 5 e a questão 3, pois nem o 2, o 4 e o 8 são números suficientes, até mesmo somando eles. Então, nos resta a questão 5 e a questão 3. Então, a questão 1, questão 3, questão 4, questão 7, questão 8 dão um valor total de 213, sendo que a 4 delas são de número ímpar e uma questão de número par. Então, a resposta certa é a alternativa D. Esperamos ter ajudado. Até mais!